Os espíritos com missões sobre a coletividade serão responsabilizados se porventura estejam agindo inequivocadamente? Eu não entendi. Se os espíritos serão responsabilizados. Espíritos reencarnados com missões sobre a coletividade, né? Se eles serão responsabilizados se eles não estiverem agindo corretamente ou Ah, estiverem agindo de forma equivocada, vamos dizer assim, né? Entendeu? Eles estão reencarnados, de repente estão nas suas posições, né, com determinadas missões, né? E se eles não cumprirem aquilo que, de certa forma, eles sim. tinham como planejamento. Ok. Bom, os espíritos que encarnam na Terra, à exceção de Jesus, por aquilo que o Espiritismo coloca, são almas que possuem, embora grande elevação espiritual, não são perfeitas em relação ao grau de evolução da Terra. Portanto, podem cometer equívocos. Almas muito elevadas, encarnadas na Terra, podem tropeçar. Isso é possível. E nós temos exemplos. Paulo de Tarso, o maior divulgador da mensagem cristã, tem um histórico no começo do seu contato com o cristianismo que não é muito recomendável. Então, a gente possuir pessoas que tiveram determinados deslizes, isso é até compreensível em função das fragilidades que os espíritos, embora superiores, possam ter. Daí, até a gente pode entender que os espíritos não são perfeitos quando encarnam na Terra, eles podem ter escorregões. E qual é a responsabilidade que eles têm em relação a isso? Bom, o que o Espiritismo nos fala é que nós temos responsabilidades tanto maiores quanto mais é a nossa percepção sobre o certo e o errado. Espíritos superiores, por terem uma compreensão muito clara, ou mais clara do que nós, sobre o que é o certo e o que não é o certo, eles se constrangem muito mais sobre aquilo que eles fazem como sendo o correto ou não. Existe uma cena da vida do Gandhi, que o Gandhi foi para um evento e alguém veio e roubou o relógio dele. E aí depois ele ficou na janela, pensando, triste, triste. E aí o seu ordenança chegou perto dele e perguntou, Mahatma, o senhor está triste? É por causa do quê? Por causa do seu relógio? E ele balançou a cabeça afirmativamente, dizendo que sim. Aí o rapaz disse, eu não sabia que o senhor gostava tanto dele, a ponto de ficar triste porque o rapaz lhe roubou o relógio. Aí o grande disse, não, eu não estou triste por conta da perda do relógio. Eu estou triste por existir ainda alguém que ainda rouba um relógio. Então, às vezes, a nossa própria leitura do certo e do errado dessas pessoas não decorre do que eles de fato pensam, mas da interpretação que nós fazemos daquilo que a gente acha que eles pensaram. Mas, tirando essas condições, quando um espírito que tem uma determinada responsabilidade, ele tropeça e entra por um caminho que não deveria, ele evidentemente responde por aquilo que ele deixou de fazer, tanto mais claramente, quanto mais nítida for a percepção dele do bem e do mal. Naquela velha colocação do Cristo de que a quem muito será dado, muito será cobrado. Ou seja, quanto mais o espírito sabe, mais ele tem chance de acertar, mais plenitude ele tem, então ele automaticamente, quando erra, ele mesmo se autopune. Não estou querendo tirar com isso a grandeza do conhecimento. É importante conhecer para poder crescer, senão daqui a pouco as pessoas não vão querer aprender para não ser cobrados. Não. Quem sabe tem muito mais chance de acertar. E isso é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Mas quando a gente erra, a nossa consciência, não é ninguém de fora, vai nos cobrar mais. Os espíritos superiores, quando encarnam na Terra e eles não completam suas missões ou tropeçam, sim, eles assumem parcela de responsabilidade por aquilo que eles não conseguiram fazer. E aqueles que também erraram, assumem a sua parcela de responsabilidade por não terem conseguido ouvir e entender aquilo que aquela pessoa deu como diretriz para ele. Você é claro no que eu quero dizer. Jesus teve 12 apóstolos, ensinou tudo o que podia a eles. Judas se suicidou. De quem é a culpa? Se o Senhor fez tudo o que pôde e ele não aprendeu, a responsabilidade não cabe ao ensinador que tudo fez, mas cabe ao aprendiz que não conseguiu absorver. Então, às vezes, o erro não está na mão de quem ensinou, está naquele que não soube aproveitar aquilo que o mestre tentou passar.